e eu ilustro o momento dessa lama mostrando a você esse vídeo que vem aí do Edir Macedo, pedindo a herança dos fiéis, pedindo que quem vai morrer deixe a herança para a Igreja Universal. É claro, ele não está inaugurando uma era. Isso já vem sendo feito assim por muitos milênios. Houve muito apelo do cristianismo nessa direção, no tempo da cara de pau, do obscurantismo. Também no protestantismo, menos, mas houve coisas semelhantes. Quando nós entramos no ambiente desse guarda-chuva, que é uma hidra de muitas cabeças, que nós chamamos de movimento evangélico, essa hidra que empedra todo aquele que para ela olha, olhou para ela, perdeu a sensibilidade, se empedra. O coração fica assim, de pedra, porque essa hidra tem esse poder de empedrar aqueles que a contemplam. Daí para cá, quando o fenômeno da igreja evangélica hidra espiritual, empedradora de almas com o seu olhar de magia perversa, se inaugurou, aí nós tivemos de novo um surto de pessoas pedindo a herança dos fiéis. Eu conheço dezenas de casos, de gente, inclusive, nas proximidades da minha família, da família da minha mulher, que, na empolgação de ter conhecido uma profetisa, uma pessoa que dizia coisas extraordinárias, que prometia muito mais, e que enganou, e a pessoa pegou os bens da família, casa da família, recursos da família, uma família rica, e transferiu tudo para a pastora. Estou dando um exemplo de dezenas e centenas. E aí depois a família foi em cima e disse: o que você fez? Sem falar com a gente. Isso era herança do nosso pai. Como é que você faz isso? Aí a pessoa viu, caiu em si, foi lá na pastora, trabalhava com a pastora e disse: olha, minha família está toda revoltada, eu preciso que você devolva para eu conciliar minha família. E o que aconteceu? A pastora disse: olha, doou, está doado, eu já ofereci a Deus a sua doação e não vou retirar de Deus. A sua família, que tem a crise que quiser, daqui não sai nunca mais. Essa é uma historinha dentre tantas e tantas e tantas, de gente que é instada pelos seus líderes a fazerem antecipação de doação de herança para a igreja. Então imagina uma pessoa que deixa uma herança para a igreja, para o pastor, seja lá para quem seja, nesse ambiente, em nome da expectativa religiosa de ser abençoadíssimo fazendo isso. E imagine só o que decorre depois de um tempo. Como é que essa pessoa passa a ser objeto de um olhar desejoso da morte dela? Desejoso. E na história não tão distante, houve até aqueles que foram envenenados ou que foram objetos de acidente premeditado, na expectativa de que morressem. E a doação, os bens e a herança fossem antecipados. Toda sorte de coisas ruins acontece quando alguém tem a cara de pau, a perversidade de pedir. E claro, eles pedem em nome de Deus, pedem em nome de Jesus, pedem dizendo: eu também vou fazer isso.
Mas ele pode fazer aquilo, é tirar de um bolso e botar no outro. Mas o pobrezinho do fiel ignorante, fanatizado, que sofreu lavagem cerebral, tira do seu bolso e bota no bolso do outro, e não volta mais para o dele jamais. Quem pede, pega e diz, bota aqui no bolso da igreja, que ele sabe que se comunica com o mesmo bolso sobre o qual ele tem domínio absoluto. Fala, enganador. Fala. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Olha, preste atenção. Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja envolver o trabalho, ou melhor, estimular ou avançar com o trabalho de evangelização, com esse ministério, com essa missão de levar o evangelho a todas as criaturas. Porque tudo que eu tenho, tudo que supostamente é meu, não é meu, eu não tenho nada. É tudo já preparado para dar continuidade a esse trabalho de evangelização no mundo inteiro. Já está determinado, já está definido. Minha amiga, meu amigo, essa é a minha fé. Nós fazemos isso porque nós cremos. Nós temos certeza de que Deus se agrada dessa. Ele diz assim, tudo que supostamente é meu, eu dou. É suposto mesmo, porque não era. Isso tudo é do povo. Esse homem, o Macedo, é como um político corrupto que fica milionário tirando o dinheiro do povo, dos impostos, e depois tem a cara de pau de trazer tudo o que ele roubou do povo. E esse é um dos homens que mais roubou do povo em nome de Deus e de Jesus e da mentira. E aí diz que é dele, como se a TV fosse dele, como se as 200 empresas que ele criou, algumas milionárias se tornaram, porque ele tem uma capacidade de gerenciamento, de gestão, de empreendimento inegável. Ele é um case. Agora, é um case a partir de um tesouro de origem iníqua, perversa, tomada, roubada. Foi um tesouro reunido com roubo, com mentira, com engano, aos bilhões. Nós não estamos falando de milhões, mas de bilhões. Aí ele diz que vai deixar o que ele já arrancou dos outros para o ministério. Um ministério que é dele, da mulher dele, do filho dele, do genro dele. Só não é capitaneado pelo filho mais velho dele, o Moisés, porque o Moisés é gay. Se confessou homossexual e foi banido de visibilidades. Ninguém nem sabe aonde esse garoto se esconde hoje em dia, porque eles diziam que homossexualidade era coisa de demônio. Quando o filho do Macedo se apresentou e gravou vídeos na internet dizendo quem ele era, e aí a família pagou milhões para limpar a internet toda disso, e exilaram o garoto em algum lugar. Hoje, o grande problema é saber quem vai suceder o Macedo. E a minha opinião, eu não posso dizer que é certeza, porque eu não recebi nenhuma revelação acerca disso, mas a minha opinião, o meu bom senso, a minha observação da história do cristianismo, e da história do último século de igreja aqui no Brasil, por exemplo, me deixa claro que quando ele sair, que quando ele morrer, eu não vou nem dizer quando ele for para a eternidade, quando ele morrer, quando ele sair daqui, esse negócio vai virar uma guerra de foice no escuro. Só Deus sabe em quantos pedaços
essa fortuna de heranças e de roubo e de apropriação indébita e de mentira praticada em nome de Jesus, como poucas vezes na história humana se viu. Vocês, então, os que forem mais jovens e estiverem aqui para ver, verão o esfacelamento, o esbagaçamento e a calamidade, a caotização que vai tomar conta desse império de um homem só, sem continuidade, sem sucessão, porque os que o servem ali, todos o fazem por interesse, e os mais velhos que estão com ele como bispo, não veem a hora de que ele próprio vá. E aí aquilo vai ser dividido, não é no palitinho, no tapa, na força, na guerra, como já houve em outras ocasiões, com ele vivo, dentro do lugar, e cada um que sai de lá sai com tanta coisa para contar que poderia botá-lo na cadeia por anos, e ele dá milhões para o indivíduo aceitar um exílio confortável e silencioso, como eu conheço alguns desses que estão em silêncio milionário para nunca mais abrirem a boca. Agora, não só ele faz isso, mas isso tem sido feito por vários outros que não têm coragem de gravar um vídeo na internet. Mas, por exemplo, o Silas Malafaia já pediu para você dar meses do seu salário ou meses do seu aluguel para ele. E, em troca, você iria ser tão próspero, tão próspero, tão próspero, que conseguiria comprar a própria casa. De lá para cá, o que eu já ouvi de gente que se ferrou, que foi despejada, que perdeu o pouco que tinha e foi ressarcida? É claro que não. Ele fala, ele profetiza, mas ele não fica para dar resposta para ninguém, porque as profecias dele todas saem pela culatra. Lembram, para não falar de coisas de décadas atrás, é uma fieira de mentiras. Lembra que ele disse no início da pandemia que não iria pegar em ninguém, que nós éramos acostumados a coisa forte, que o corpo do brasileiro estava preparado para qualquer vírus, que não podiam deixar de se reunir, brigou para que não houvesse nenhum tipo de quarentena, disse que na igreja dele não haveria, disse que ninguém iria se contaminar, e o resultado é que o grupo que mais perdeu gente na pandemia foram os evangélicos. E entre os evangélicos, o grupo e a categoria que mais morreu foi a dos pastores.